Bom, depois de ter abordado o amor misericordioso, o desejo de amar de volta, de pagar amor com amor e a própria humildade, agora é a vez de tratarmos da confiança. São João Maria Vianney, o famoso cura d'Ars, patrono dos párocos, ele disse: a humildade que desanima é má. Essa humildade que desanima, ela não tem por princípio, por fundamento, o amor de Deus e, portanto, ela não pode conduzir ao amor. Essa humildade que desanima é aquilo que eu havia dito na conferência anterior sobre o risco de nós considerarmos a nossa miséria afastados do olhar de Deus, afastados da graça, sem que esse olhar para a própria miséria esteja amparado pela certeza de que somos amados por Deus, porque do contrário, esse olhar sobre nós mesmos, dobrado, esse olhar que dobrado sobre a própria miséria, debruçado sobre a própria miséria, ou ele nos conduz ao desespero, ou ele nos conduz à revolta. Então São João Maria Vianney diz isso. Essa humildade não procede do amor, ela é incapaz de conduzir ao amor. E não foi a humildade de Santa Teresinha, porque no caso dela, a sua humildade era amável e era alegre. Quando nós lemos os escritos de Santa Teresinha, a gente vê uma profunda paz, a gente nota uma profunda paz e ao mesmo tempo uma alegria, um contentamento em constatar o próprio nada. Não havia revolta, desespero, tristeza, melancolia que seja. No olhar sobre a própria miséria havia paz, serenidade e inclusive contentamento no olhar sobre a própria miséria. Porque ao mesmo tempo que ela via a própria miséria, ela via essa mesma miséria preenchida, saciada do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E isso, é claro, era a fonte da sua mais profunda paz. E ao mesmo tempo de uma alegria também profunda. Então, para que essa humildade não seja má, e para que seja alegre e pacífica, contente, amável, como a de Santa Teresinha, a humildade pede uma outra virtude. E essa virtude é a confiança. Pois, se nós sabemos que somos amados pelo amor misericordioso, a visão do nosso nada não deve nos causar desânimo, desespero ou revolta. A visão do nosso nada, amparados por essa certeza de fé, que é o amor misericordioso, ela não nos desanima, nem nos desespera, nem nos causa revolta, e sim, essa visão nos causa confiança. Ou ela é motivo, melhor dizendo, ocasião para uma profunda confiança. Ou seja, Deus quer saciar essa miséria com a sua misericórdia. Ele quer preencher esse nada com a sua graça, com a sua caridade. Então essa virtude que é complementar à humildade, que é o contrapeso da humildade, é a confiança. É o único meio para não cair no desespero ou na revolta. Eu confio que Deus quer saciar a minha miséria com a sua misericórdia. Santa Teresinha definiu a santidade nos seguintes termos: ela disse: a santidade consiste numa disposição de coração que nos torna humildes e pequenos nos braços de Deus, conscientes de nossa fragilidade e confiantes até a audácia em sua bondade de Pai. Então vejam bem aqui esse contrapeso.
A humildade, ou melhor, a santidade é uma disposição de coração, ou seja, é algo de estável, é um hábito, é uma disposição de coração, que nos torna humildes e pequenos nos braços de Deus, conscientes de nossa fragilidade e confiantes até a audácia em sua bondade de Pai. Ou seja, uma confiança inabalável de que essa nossa fragilidade será preenchida pela sua misericórdia, a misericórdia de Deus, e que nós não seremos confundidos por termos depositado em Deus a nossa confiança, por termos amado de volta, respondido o seu amor de Pai, por termos acreditado no seu amor de Pai. Essa fé no amor misericordioso não nos confundirá, não será para nós um motivo de desespero, de desengano, de desilusão, muito pelo contrário. O que realmente vai dar sentido à nossa vida é que a gente se lance para o amor misericordioso. Como ela mesma diz, é uma disposição de coração que nos torna humildes e pequenos nos braços de Deus. Ou seja, isso aqui implica o quê? Abandono na misericórdia. E confiantes até a audácia em sua bondade de Pai. Até a audácia. Ou seja, isso implica uma ousadia. No tempo de Santa Teresinha, muitas correntes espirituais da França do século XIX inclinavam-se a um olhar excessivamente reverente para com Deus. Viam Deus quase que exclusivamente como um juiz severo que vai pedir contas, mas parece que não nos ama, ou que ama apenas, digamos, um grupo muito seleto de almas, que essas sim serão chamadas à santidade, os demais não, os demais são chamados a uma vida meramente de penitência, de purificação, e nunca chegarão à plenitude do amor. Nunca chegarão de fato à contemplação. A contemplação está excluída no caso deles. A contemplação não é o desdobramento natural da graça do batismo. O desdobramento orgânico. Uma consequência do batismo. Então, quando ela diz confiantes até a audácia na bondade do Pai, ela está realmente dando remédio para essa doença que era aquela mentalidade de tantos teólogos, sacerdotes, bispos daquele tempo, que tinham um temor excessivo e um temor servil de Deus. Não um temor de filho, o filho que teme ofender o pai porque ama o pai, mas um temor que não ousava amar a Deus como filho. Não ousava se colocar na condição de filho. Em outras palavras, era um temor de quem tinha dúvidas sobre o amor misericordioso, que não estava certo disso. Então, quando ela diz que nós devemos ter audácia na bondade do Pai, ou melhor, uma confiança audaciosa, uma confiança até a audácia, ela está certamente oferecendo um remédio a uma mentalidade de temor excessivo. Hoje, é claro, nós caímos no outro extremo. Nós saímos do temor excessivo para a presunção. A presunção de que eu me salvarei custe o que custar. Que mesmo eu sendo pecador, mesmo eu vivendo uma vida de pecado, então muitas pessoas julgam que Deus tem o dever de salvá-las, independente dos pecados que elas cometem e das práticas religiosas que têm ou que não têm. Então muitas pessoas caíram hoje, a maior parte da sociedade caiu infelizmente no extremo oposto, que é a presunção da misericórdia. Deus vai me salvar apesar de mim, mesmo eu não fazendo nenhum esforço contra os meus pecados. Então, claro, deve haver um equilíbrio. E é por isso que nós devemos ao mesmo tempo ter a confiança audaciosa quanto a humildade. São essas duas virtudes que se complementam. O padre Liagre diz: com efeito,
a alma não pode estabelecer-se pacificamente na consciência de seu nada e de sua fraqueza, senão pela certeza de que se estabelece, pelo menos de fato, entre as mãos do amor onipotente. Então, quanto mais sente sua pequenez e nulidade, mais fica contente. Contente de ser obrigada a esperar tudo de outrem. Aqui está o coração da confiança de Santa Teresinha. A humildade nos inclina à confiança, a esse contentamento, a essa serenidade de esperar tudo de outrem. E justamente de alguém que é onipotente, que pode dar tudo aquilo que pedirmos. E é por isso que Santa Teresinha ensina essa confiança até a audácia. Porque Deus é bom, e portanto Ele só pode nos fazer o bem, Ele quer a nossa santidade, e porque Deus é onipotente, Ele pode nos conduzir a uma grande santidade. Então a humildade de Santa Teresinha, ela é como que uma espécie de trampolim, uma espécie de mola que nos move para a confiança audaciosa da qual ela fala. Quanto mais a alma se sente pequenina, nula, mais ela fica contente. Contente de ser obrigada a esperar tudo de outrem. Sobretudo quando o outro é, ao mesmo tempo, o infinito amor e o infinito poder. Então, o amor misericordioso e onipotente de Deus é motivo para uma confiança audaciosa. Eu não posso nada, mas se eu me lançar para os braços daquele que pode tudo e que me ama, então a santidade não apenas ela é possível, mas ela é fácil. Não apenas ela é possível, mas ela é fácil. Porque todos os nossos atos da vida espiritual se reduzem em uma coisa: abandono. Confiança audaciosa num Deus que nós chamamos de Pai. E aí vem novamente o papel que São Louis Martin tinha na vida de Santa Teresinha. O lugar que o Pai ocupou, ensinando ela a ver em Deus Pai uma pessoa divina que possui em grau infinito, que possui até a máxima excelência, as qualidades que o pai dela tinha. Então muitas vezes nosso conflito com Deus Pai é porque nós temos um mal-estar de chamar Deus de Pai, se nós tivermos na nossa vida um mal-estar com o nosso pai biológico. E muitas pessoas que têm um mal-estar com a mãe, que tiveram um conflito com a mãe, frequentemente têm dificuldade de rezar a Santíssima Virgem. Assim é a nossa psicologia humana. Eu não sou freudista, longe disso, mas assim é a nossa psicologia humana. Assim funciona a nossa inteligência humana. Ela parte de dados reais, concretos, sensíveis, para construir conceitos abstratos. E, portanto, para que nós temos uma noção de Deus que nós não vemos, nós construímos essa noção, esse conceito de paternidade, nós forjamos ele a partir de uma experiência muito concreta com o nosso pai. E o mesmo com relação à nossa mãe, no que diz respeito à noção de mãe, no caso da Santíssima Virgem. Então essa confiança audaciosa de Santa Teresinha, ela foi forjada num contato muito santo com o seu pai. E para nós, novamente aquilo que eu disse no começo, é um luzeiro, é um farol. Para nós que eventualmente, talvez, tivemos uma infância problemática. Esses santos, eles são para nós luzeiros. Luzeiros de verdadeira superação, num nível muito humano. Mas também, é claro, para que a gente possa desobstruir certas dificuldades que impedem o avanço da nossa caridade, da nossa união com Deus. Então, quando a humildade não está contente com o próprio nada, quando ela não está satisfeita com o próprio nada, então não é humildade, é orgulho disfarçado. Essa humildade contente, ela está plenamente tranquila, pacífica, serena, porque se sabe amada
e sabe que a única coisa que Deus lhe pede é um ato de renúncia, de entrega, de abandono nas suas mãos, de Pai. E é isso que nos faz aceitar essa humildade. Ou seja, é a confiança, o contrapeso da humildade. Para que nós não caiamos nem no desespero e nem, é claro, na revolta. Então as nossas duas asas que nos fazem voar para o amor misericordioso são a humildade e a confiança. O padre Liagre diz: a humildade sem a confiança leva à pusilanimidade, à fraqueza, ao desânimo. Confiança sem humildade torna-se presunção e temeridade. Então nós temos o direito e o dever de ousar com Deus. Mas é claro, o contrapeso é a humildade. Por que eu ouso? Porque eu tenho certeza do amor dele. Não porque eu estou cheio de mim mesmo e, portanto, eu exijo que Deus me pague o que eu tenho direito. Não. Isso é presunção, isso é orgulho. Mas porque eu tenho plena ciência da minha miséria e, portanto, eu me abandono com muita ousadia, com uma confiança audaciosa no seu amor de Pai. Porque ele pode e ele quer sim me cumular de um grande amor, de uma grande santidade. Quanto maior a miséria, mais nós temos, digamos assim, um título de nobreza aos olhos de Deus, que é aquilo que nos merece sermos cumulados da sua misericórdia, do seu amor. É o fato de que nós somos miseráveis. Então o que nos dá a garantia de que podemos ousar com Deus é a nossa miséria. É o nosso título de nobreza aos olhos de Deus. Então o mérito de Santa Teresinha está em ter procurado viver a humildade e a confiança com um coração de criança, como pede o Evangelho. E isso significa, então, que ela entendeu profundamente o que Nosso Senhor nos pediu quando disse que deveríamos nos tornar como crianças. Ela entendeu que as virtudes devem ter uma nota de infância, de simplicidade, portanto. A humildade das crianças, a confiança sem reserva, sem malícia das crianças, mas simplicidade na intenção. Sem aqueles cálculos da nossa pretensa sabedoria humana que tem medo de se confiar, de se abandonar nas mãos de Deus. Então Santa Teresinha não foi apenas uma santa que foi humilde, que teve confiança, mas ela revestiu essa humildade, essa confiança de uma nota muito característica, que é justamente esse espírito de infância. Ela entendeu que a verdadeira humildade é a humildade das crianças. A verdadeira confiança é a confiança própria das crianças. Então, ela conseguiu, de fato, ter uma confiança sem duplicidade, sem malícia, sem reserva, sem medos. E o mesmo para a humildade. Uma humildade e uma confiança próprias de crianças. Para Santa Teresinha, limitar o desejo de amar a Deus é desconfiar. Não de si mesma, mas de Deus, do seu amor misericordioso. Já que nós somos amados gratuitamente, limitar o desejo de amar é duvidar desse amor. Ora, esse amor nos é dado gratuitamente. Então nós devemos viver e fazer aquilo que diz o Evangelho, procurar aquilo que diz o Evangelho. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, não há limite para o desejo de santidade. E esse desejo nos é dado pelo próprio Deus, e os meios de alcançá-la também nos são dados pelo próprio Deus. Então, como diz o padre Liagre, à medida de seus desejos, ou seja, dos desejos de Santa Teresinha, a medida de seus desejos é a confiança no amor de Deus por ela. Como ela tem uma confiança inabalável no amor de Deus por ela, isso significa que a sua confiança também era inabalável e ilimitada. Deus quer me fazer santa e uma grande santa. Certamente foi assim que ela viveu a sua vida espiritual. E se eu não posso por esse caminho, deve haver outro.
E foi aí que ela descobriu a pequena via. Se eu não posso parecer com os grandes santos do Carmelo, eu tenho que achar uma via. Mas desistir da santidade, eu não desisto. Tem que haver uma via, nem que eu crie a minha, mas tem que haver uma. Agora, isso não é um privilégio de Santa Teresinha. Deveria ser uma convicção profunda e comum de todos os batizados. Todos os batizados deveriam ter a mesma convicção, essa mesma confiança audaciosa de Santa Teresinha. O padre Liagre diz, na verdade, com essa fé, essa certeza, a confiança deve ser normalmente sem limites e desabrochar em desejos de amar, em desejos de perfeição e de santidade também ilimitados. Com a fé que Santa Teresinha possuía no amor misericordioso, a consequência mais natural é um desejo ilimitado de amar de volta, de pagar amor com amor. Então não é um privilégio dela, é uma consequência da fé, mas todos nós podemos exercer a fé até esse extremo. Porque a fé nós recebemos do batismo, então Santa Teresinha não tem nada que nós não temos também. Não sem motivos, o famoso padre oratoriano inglês, o padre William Faber, ele disse o seguinte: a virtude que mais falta na vida espiritual é a esperança. Faltando a esperança, a alma não tem segurança de que poderá progredir e chegar à santidade. Se eu não tenho esperança de que Deus me dará os meios, porque Ele é bom e poderoso, por que eu vou esperar esses meios? E se eu não espero esses meios e eu tentar por conta própria chegar à santidade, cedo ou tarde eu vou fracassar, porque tudo aquilo que eu faço depender de mim vai fracassar. E é por isso que a gente chega num confessionário e diz: padre, eu não consigo. Claro, porque falta esperança. Porque eu não esperei, eu tentei por conta própria e não consegui, o que é muito normal. Então eu não esperei, mas eu não esperei porque eu não acreditei. Eu não acreditei nesse amor misericordioso e, faltando fé, faltou a consequência da fé, que é a esperança. Se eu sei que eu sou amado por um amor misericordioso, então eu espero os meios para amar de volta, para pagar amor com amor, para que Deus faça em mim a sua obra, para que Ele manifeste em mim a sua glória. Então quem crê, espera. E quem espera, ama. Porque recebe aquilo que espera. E aquilo que nós esperamos é a caridade. É esse dom que nos faz amar a Deus de volta. Santa Teresinha disse que aquilo que mais agradava em Deus na sua alma era a sua esperança cega na misericórdia. Então essa é a maior prova de que nós não cremos, ou pelo menos não cremos tão intensamente, não cremos como deveríamos. A maior prova de que nós não cremos como deveríamos é que a nossa fé não nos move normalmente a uma esperança cega. A nossa esperança é racional. Eu esperaria mais se eu não tivesse traído tanto. Se eu não tivesse pecado tanto, se eu não tivesse me perdido tanto, eu esperaria mais. Pois se Santa Maria Madalena tivesse raciocinado assim, nós jamais teríamos uma santa penitente como ela. E Nosso Senhor disse no Evangelho, ela muito foi perdoada porque muito amou. Ou seja, ela teve uma esperança cega. Porque se ela muito amou, ela muito esperou também. Ela transformou pecado em amor, em reparação, em gratidão, em ação de graças. Ela foi preservada da morte física e da morte eterna. E ela foi feita amiga íntima do coração de Jesus.
Enquanto os fariseus praticavam a lei e eram estranhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor disse no Evangelho aos fariseus que as meretrizes iriam precedê-los no reino dos céus. Mas quando a gente olha o coração de Maria Madalena, fica muito claro que a fé no amor misericordioso pode fazer do pior pecador um grande santo. Agora, a confiança em si mesmo não nos leva a lugar nenhum. A não ser, é claro, no orgulho. Mas esse orgulho vai terminar cedo ou tarde no desespero, na tristeza, no desânimo, porque uma hora a gente vai curto-circuitar. A gente não dá conta de ser santo por conta própria. A nossa soberba, o nosso orgulho é como aquela estátua do sonho de Nabucodonosor no livro de Daniel. Era uma estátua de metal, mas os pés eram de barro e uma hora chocou-se contra os pés uma rocha, uma pedra, e é claro, toda a estátua ruiu e ficou partida em pedacinhos. Assim é o orgulho, ele parece algo muito excelente, mas basta que ele se choque com alguma contrariedade e logo ele cai e se torna ruína. Então a nossa vida espiritual, se nós edificamos meramente nossos esforços, uma hora a gente vai curto-circuitar. A gente não vai dar conta. Então o que é que nos move à santidade? A esperança cega na misericórdia. Eu espero cegamente que Deus vai me dar sim os meios de ser santo, porque eu creio no seu amor. Agora, isso está longe de nos colocar numa atitude de protestantes. Eu aceito Jesus como meu salvador. Pronto, eu já estou salvo e já sou santo. Não. No caso dos protestantes, é uma fé sem obras. No caso da espiritualidade católica, da fé católica e daquilo que viu Santa Teresinha, é uma esperança cega que move as obras justamente porque quando nós recebemos o dom da caridade, nós passamos a cooperar com essa caridade em nós, com esse amor de Deus em nós. Então, é claro, a espiritualidade de Santa Teresinha, ela não é negação das obras, mas ela coloca as obras no seu devido lugar, num segundo plano. Após nós termos feito esse ato de fé no amor misericordioso, após nós termos de fato abandonado a nossa vida nas mãos de Deus, esperando com esperança cega que Ele nos dará os meios para sermos santos. E movidos por essa certeza e apoiados nessa esperança é que a gente pode de fato obrar com fruto. Porque aí é Deus que age em nós. É Deus que age em nós pelo dom da sua caridade. E aí sim nossas obras têm valor, porque é Deus que obra em nós. Alguns podem supor que Santa Teresinha foi favorecida com graças extraordinárias. E isso serve de alívio de consciência. Alívio de consciência para aceitar a própria mediocridade, ao invés de esperar cegamente na misericórdia de Deus, que pode fazer santo pessoas como nós. Então se nós pensamos, mas Santa Teresinha é um caso à parte, ela teve um pai maravilhoso, ela nunca se desviou da virtude, ela sempre foi muito boa, muito pura, muito inocente, e portanto para ela, tudo estava preparado para ela ser uma grande santa. No meu caso, que é uma exceção, melhor, no meu caso que é diferente, o caso dela que é uma exceção, no meu caso eu não consigo ter uma esperança cega, ter uma fé inabalável no amor misericordioso, eu tenho muito mais o que temer das contas que eu tenho que pagar diante de Deus. Talvez Deus não me ame tanto assim, porque eu já ofendi tanto. Talvez eu não tenha tantas chances. Então, quanto mais a gente vai colocando reticências, limites, reservas, medos, é claro que a gente vai recaindo no orgulho. O orgulho que não aceita que o amor é gratuito e que Deus pode nos fazer santos, mesmo depois de todas as quedas que nós já tivemos até o dia de hoje. Porque assim foi com Maria Madalena. E por que para nós não pode ser igual? Qual que é o motivo? É uma graça extraordinária? Mas onde estava a graça extraordinária de Santa Teresinha? O padre Petitot, que é um
dominicano, analisando a vida de Santa Teresinha, ele nota justamente a ausência de dons extraordinários. Ela teve alguns episódios, por exemplo, o dia que Nossa Senhora sorriu para ela e ela foi curada, o dia que ela teve uma visão profética do pai dela no sanatório, que o pai dela perdeu a lucidez no fim da vida, e ela teve uma antevisão disso, mas foi algo muito passageiro, foi um episódio muito específico da vida dela, não foi algo constante. Ela não teve de maneira constante, habitual, dons extraordinários, como nós vemos em outros santos, como Santa Catarina de Sena, por exemplo, ou Santa Teresa de Ávila, ou um Felipe Neri, um José Copertino, e outros santos que tiveram dons extraordinários. São João Bosco, que é quase contemporâneo de Santa Teresinha, praticamente, eles têm alguma diferença ali. Outros santos tiveram dons extraordinários, dons carismáticos, diríamos nós, né? No sentido verdadeiro do termo. No sentido puro do termo. Agora, Santa Teresinha, o que os teólogos notam não havia nada de habitualmente extraordinário. Um ou outro episódio nós notamos, como eu já citei aqui. No momento que ela faleceu, ela teve um êxtase. Mas aí, é claro, ela está quase nas portas do céu. É normal que ela tenha um êxtase, que ela tenha ficado ali uns 10 minutos estática e certamente tendo uma visão antecipada de Deus nos últimos minutos da sua vida. Mas é claro, aquilo ali coroou aos olhos das irmãs que cuidavam dela na enfermaria que ela era santa. Mas se não, no resto da vida, tudo nela era absolutamente ordinário. Então, se nós julgamos que o caso dela é uma exceção, e que o meu caso é diferente, o padre não entende a minha situação, o meu caso, pois o que era extraordinário em Santa Teresinha não eram os seus dons, o que era extraordinário nela era a confiança. A confiança dela que era extraordinária, porque era uma confiança cega, era uma esperança cega. Nós temos uma confiança prudente, racional, limitada. Nós temos medo de colocar tudo nas mãos de Deus e perder o controle das coisas. Então essa nossa confiança nos custa caro, porque nós não conseguimos avançar muito. Porque estamos muito apoiados nas nossas razões, nossos limites, nossos medos. E sem coragem de fazer um ato mais firme de abandono. Sem uma determinação mais firme. É claro que isso virá com o tempo, com as provações. As provações é que nos ajudam a fazer um ato mais pleno de abandono. Quando a gente percebe que a gente está completamente sem meios de solucionar alguma coisa e que o único meio é se abandonar nas mãos de Deus. É somente nessas situações de extrema provação é que a gente é capaz de fazer um ato extremo de abandono. Senão, a gente realmente tem muito medo de fazer um ato pleno de abandono. Mas o que era extraordinário em Santa Teresinha era isso, a sua extraordinária confiança. Então, o heroísmo de Santa Teresinha foi o heroísmo nas pequeninas coisas, nas coisas mais pequeninas, nas coisas mínimas. Esse foi o heroísmo dela, em confiar em Deus em tudo e procurar amá-lo nas coisas mais ínfimas, mais insignificantes aos olhos dos homens. Mas ela sabia que não era insignificante aos olhos de Deus porque era feito com caridade. E é a caridade que importa. Então o que era extraordinário em Santa Teresinha não eram os seus dons, os dons carismáticos, no sentido autêntico do termo, mas era a sua confiança extraordinária. Como diz o padre Liaga, uma vez posta a confiança como base primeira e essencial da santidade, não parecerá inverossímil a nenhuma alma, por pequena e pobre que seja, que Deus a queira elevar a uma vida de amizade, de intimidade, de amor com Ele. Então, se a confiança é a base da nossa vida espiritual, não é nem um pouco, digamos assim, absurdo, nem um pouco absurdo, muito pelo contrário, que Deus queira nos conduzir a uma grande intimidade com Ele. Aliás, é absurdo fugir disso. E é por isso que Nosso Senhor, em certo episódio do Evangelho, na visão que ele tinha de Jerusalém, ele chora e diz: se tu conhecesse
o dom de Deus que te é oferecido hoje. Então Nosso Senhor chora diante da recusa do povo judeu em aceitar que ele era o Messias. Porque, é claro, estão apegados ao Messias político, a um libertador nacional, muito mais que um redentor. Então, se tu conhecesses o dom de Deus que te é oferecido hoje, talvez Nosso Senhor também, dentre as lágrimas que Ele derramou na sua vida, nós podemos muito bem considerar que essas lágrimas se aplicam a nós. Eu disse talvez, mas é melhor eliminar esse talvez. Não é talvez, é certo. É certo que em suas lágrimas Ele pensava em nós. É certo porque São Paulo diz, Ele me amou e se entregou por mim. E ele disse isso em primeira pessoa. Porque toda a paixão pertence a cada indivíduo como se ele fosse único. Então todas as lágrimas que Ele derramou diante do desamor dos homens nos pertence de modo único, particular. Como se só houvesse a nossa pessoa. Como se só houvesse eu no mundo a ser salvo. Então é claro, a nossa santidade é uma maneira de enxugar as lágrimas, consolando o coração de Jesus dos nossos atrasos, das nossas desconfianças. Então, para uma alma que confia, não é nem um pouco absurdo o que Deus queira fazer de gente como nós, santo. Então, é claro, a gente já viu Santa Teresinha em tantas virtudes. Nós vimos quanto que a humildade representa ela também, a fé representa ela também, mas é claro, essa fé no amor misericordioso, que a move a um grande desejo de amar, significa que a chave, a virtude mais essencial da sua pequena via é a confiança que brota da fé no amor misericordioso. E que move as almas mais miseráveis a esperarem uma grandeza, uma santidade, uma perfeição que somente a graça pode produzir. Porque não é devida a nenhum mérito nosso, e sim ao amor misericordioso de Deus por nós. Na sua autobiografia, Santa Teresinha escreveu: Ó Jesus, permiti-me dizer-te que teu amor atinge as raias da loucura. Como queres, diante de tal loucura, que meu coração não se atire ao teu encontro? Como teria limites minha confiança? Quer dizer, uma fé viva no amor misericordioso conduz Santa Teresinha a pensar isso. Jesus me ama como um louco. O amor dele por mim é um amor enlouquecido. Ele não precisa de mim. Sobretudo depois das minhas traições ao longo da minha vida. Ele não precisa de mim. Nunca precisou. Mas eu sou objeto de um amor ilimitado. E portanto, diante desse amor, por que eu desconfio? E por que eu não me entrego? É essa noção de confiança de Santa Teresinha que nos faz compreender as palavras de São Paulo, quando ele diz, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, São Paulo diz: quando sou fraco, então é que sou forte. A força do fraco é a confiança. Quanto mais reconhecemos a nossa fraqueza, mais temos direito de apoiarmos-nos na força de Deus. Então, quanto mais somos fracos, mais somos fortes. A nossa fraqueza nos dá direito à força de Deus. O Padre Liagre conclui então o seguinte: a confiança é a força de Deus, a onipotência captada pela alma. Essa expressão é fabulosa. A confiança é a onipotência captada. É como se eu pudesse captar, praticamente roubar a força de Deus. Porque o que me faz forte, justamente, é que eu confio. E sei que Deus me promete ter acesso às coisas que eu confio. Porque Ele é bom.
A confiança é a onipotência captada. Quanto mais eu confio, mais eu tenho o direito de receber. A alma confiante, verdadeiramente confiante, obriga a Deus, em nome do seu próprio amor, a fazer nela tudo o que ela deseja. Diz o padre Liaga. A alma confiante, captando a onipotência de Deus pela confiança, praticamente obriga a Deus a nos dar aquilo que Ele mesmo nos promete. Então, esse é um privilégio das almas confiantes. Elas se apoderam da onipotência de Deus como algo que lhes é devido, praticamente. E por que a onipotência é devida às almas confiantes? Porque elas se veem pobres e miseráveis. E só Deus para curar tanta miséria. Só Deus para preencher tanto vazio. A confiança transparece em toda a vida interior de Santa Teresinha. E um dos testemunhos mais vivos disso é uma confidência que ela faz na sua autobiografia. Ah, se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a mais pequena de todas as almas. Essa expressão em francês ela é possível, mais pequeno. Então, se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a mais pequena de todas as almas, a alma de vossa Teresinha, nenhuma delas se desesperaria de atingir o cume da montanha do amor. Veja que Santa Teresinha não diz, se as almas confiassem, elas não desesperariam da salvação. Não, se as almas confiassem, elas não desesperariam de atingir o cume, quer dizer, a perfeição consumada. Atingir de fato as mais altas moradas, aquelas que Deus nos determinou desde toda a eternidade. O lugar que nos cabe na luz da glória, o lugar que Ele nos reserva. E as graças que Ele nos reserva nessa vida para atingir esse lugar que nos foi reservado na luz da glória. Cooperando com Deus, é claro. Então, como ela diz, se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a mais pequena de todas. E o que é que ela sentia? Ela sentia que bastava ter confiança para poder o que não se pode. Santa Teresinha escreveu em uma carta: a lembrança de minhas faltas humilha-me, mas essa lembrança fala-me bem mais de misericórdia e de amor. Isso aqui é fabuloso. As pessoas que têm um passado um pouco, digamos assim, de pecado, de traição, de apostasia, um passado mundano, um passado, enfim, constrangedor por causa de pecados de diversas matérias, por causa de diversas situações. Quando a gente olha para o nosso passado, a gente se enche de medo, de vergonha, de desânimo, de tristeza. Por isso que é muito perigoso separar a contrição da caridade e a humildade da caridade. E Santa Teresinha diz isso. A lembrança de minhas faltas humilha-me, mas essa lembrança fala-me bem mais de misericórdia e de amor. Sob a luz do amor misericordioso, quando eu vejo as minhas faltas, eu penso, foi Deus que, digamos, tolerou essas faltas em vista de uma manifestação maior da sua glória. Ele tolerou isso, Ele permitiu que eu ofendesse, para que depois o resgate fosse de uma excelência, de uma grandeza muito maior que a própria falta. É aquilo que diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou que diz de maneira tão paradoxal o precônio pascal no Sábado Santo, quando o diácono canta o Exultet diante do Círio Pascal, ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Nossos pecados parecem, de maneira paradoxal, eles parecem bem-aventurados.
porque Deus os tolerou em vista de uma manifestação maior da sua misericórdia. Então a lembrança de minhas faltas, diz Santa Teresinha, humilha-me. Mas essa lembrança fala-me bem mais de misericórdia e de amor. Deus seja louvado pelo tempo que Ele me deu de vida para que eu chegasse onde eu estou agora, podendo rejeitar o meu passado e refazer a minha vida apoiado na graça, na misericórdia, no perdão. Santa Teresinha continua: quando lançamos as faltas com uma confiança total, uma confiança toda filial, quando lançamos as faltas no braseiro devorador do amor, como não ficariam elas inteiramente consumidas? Quer dizer, por mais graves que sejam os pecados, Santa Teresinha concebia que o coração de Jesus é um braseiro de infinito amor, como diz a ladainha do coração de Jesus. Fornalha ardente de caridade. O que são os nossos pecados quando lançados nessa fornalha ardente de caridade? Eles se dissipam e se consomem e se destroem como folhas secas. Esse era o conceito que Santa Teresinha tinha do amor de Deus. Por que eu vou passar a minha vida frustrado com a lembrança das minhas faltas, sendo que se eu lançá-las aos pés do coração de Jesus, isso vai ser destruído e transformado em amor? Veja que Santa Teresinha simplifica a santidade. Ela torna a santidade algo fácil. Mas tudo depende do quê? De colocar a santidade, o edifício da santidade na sua direção certa. Nós temos uma vida espiritual em que as coisas estão lá, mas elas estão de ponta cabeça, ou seja, fora de ordem. Nós consideramos demais a parte que nos cabe na santificação, a nossa força de vontade, os nossos méritos, o nosso esforço, e a gente relega em segundo plano a graça. A primazia da graça torna-se algo secundário. E é por isso que a gente deprime na vida espiritual. Porque quando a graça é algo secundário, a gente não dá conta. Ou a graça tem a primazia, ou a gente vai fracassar. É uma questão de tempo. Então, no nosso edifício espiritual, tudo está lá. A gente estudou o catecismo, a gente ouve sermão de padre, lê livro espiritual, tudo está lá. Mas está de ponta cabeça. Que nem a imagem de Santo Antônio, quando as mulheres querem se casar, a imagem de Santo Antônio está de ponta cabeça. É a imagem de Santo Antônio, eu não nego, mas ela está de ponta cabeça. Então, nossa vida espiritual é como um edifício de ponta cabeça. As coisas estão lá, mas elas estão fora de ordem. Nós colocamos a primazia no nosso esforço e deixamos a graça em segundo plano. E de maneira um pouco sutil, um tanto sutil, nós julgamos que a graça e a caridade são como que recompensas do nosso esforço. A gente não verbaliza, mas a gente age dessa maneira. A gente não verbaliza. Senão nós seríamos semi-pelagianos. E aí iríamos para a fogueira da Inquisição. Mas justamente a gente não verbaliza, mas a gente pensa como herege. Porque a gente coloca a graça em segundo plano. Como se ela fosse uma conquista nossa, das nossas forças. A gente não coloca o amor de Deus em primeiro plano. A gente não põe a graça no seu lugar devido, que é a primazia. Deus me amou primeiro, disse São João. Deus me amou primeiro. A iniciativa é dele, eu só respondo. Eu só pago amor com amor. As minhas obras são expressões do amor gratuito de Deus. As nossas obras, elas são uma ação de graças por um amor gratuito. Elas são expressão de um coração que ama, porque Deus me deu os meios de amar. Senão eu não faria obra nenhuma. Ou pelo menos nenhuma obra que valesse alguma coisa para a eternidade. Então veja que impressionante Santa Teresinha dizer isso. Diante da fornalha ardente do coração de Jesus, nossas faltas elas são destruídas, elas são como que um nada. Então muitas vezes a gente vive um romantismo na vida espiritual. Romantismo como daqueles autores lá do século XIX que viviam realmente fazendo da tristeza um estilo de vida. Se comprazendo na tristeza, se comprazendo na desgraça. Como diz Nossa Senhora, Santa Maria Madalena, ela muito foi perdoada porque muito amou. Se ela foi perdoada de tudo, sendo que ela foi exorcizada de 7 demônios, diz o Evangelho, acho que nós não chegamos a tanto. Então é claro, se ela foi perdoada, muito perdoada porque muito amou,
Por que para nós seria diferente? Porque o amor misericordioso é o mesmo. O que talvez não seja o mesmo é a confiança. Santa Teresinha confiava de tal modo no amor misericordioso que ela vivia plenamente aquilo que São Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8º. Nada nos poderá separar do amor de Deus, nem os nossos pecados. Se nós lançarmos os nossos pecados com confiança no braseiro do amor. E aí vem o problema. O escrupuloso confessa, volta para casa deprimido. Eu não consigo me sentir perdoado. Por quê? Porque é humilhante saber que o perdão é gratuito. A gente quer fazer alguma coisa para merecer o perdão. Na nossa psicologia, no nosso orgulho, a gente quer merecer o perdão. Então saber que pela absolvição o perdão é gratuito, claro, tem a penitência da confissão, que vai remir a falta. A pena, que vai remir a pena. É evidente que a justiça não está excluída. Eu muito tratei da misericórdia. Claro que eu não tratei, evidentemente, de onde entra a justiça nisso tudo. Mas ela está ali. Subentendida, porque eu falei das obras, é claro. Mas, de todo modo, nada nos poderá separar do amor de Deus, nem as nossas faltas. Ou seja, muitas vezes o que nos falta é confiança no perdão. A gente se angustia porque a gente sofre por um amor que é gratuito, quando ele deveria ser a fonte da nossa profunda paz, nosso profundo alívio, de que Deus realmente me perdoou. Quando a gente muitas vezes pode ter receios quanto a esse perdão gratuito. A confiança de Santa Teresinha se manifesta particularmente em sua preferência pelas pequenas obras, pelos pequenos sacrifícios, porque tinha confiança de que era o amor que importava, era a caridade que importava, seja nas pequenas, seja nas grandes coisas. Do que vale fazer grandes obras, inflado de orgulho, inchado de orgulho, não vale nada aos olhos de Deus. É como a oração do fariseu, não foi ouvida. Mas o publicano, no fundo do templo, batendo no peito de joelhos, esse foi ouvido. Apesar de ele não ter feito nada. Aliás, o que ele fez foi muito mais meritório. Porque crendo no amor de Deus, ele confessou a sua miséria e foi justificado. Então, se o que vale é a caridade, é claro que as melhores obras são aquelas que mais mortificam o nosso amor próprio desordenado. São aquelas que nós mais entregamos a nossa vontade nas mãos de Deus. Por exemplo, eu posso rezar um rosário de joelho e pensar, nossa, hoje eu fiz bastante. Eu abro a geladeira e vejo que o pedaço de bolo que estava me esperando, alguém já comeu. E me encho de ira. Se eu tivesse feito um ato de paciência, de humildade, e pensado o seguinte, não está aí, alguém comeu, talvez alguém estivesse com fome, e não me faria muito falta, porque eu posso comer outra coisa. Ou seja, se eu fizesse atos de resignação, pensando o bem do próximo, pensando que eu não era digno daquele pedaço, porque de fato não somos, e, é claro, nos satisfazendo com o que nós temos, e louvando a Deus, porque querendo ou não, nós temos uma casa, uma geladeira, e se faltou um pedaço de bolo, tem outra coisa que eu posso comer e me saciar. Se eu rendesse graças a Deus por aquilo que eu tenho, se eu soubesse pensar bem das pessoas que talvez estivessem esfomeadas em casa e comeram antes de mim, ou que não se lembraram, enfim, levando em conta a fraqueza humana, se eu tivesse feito um ato de verdadeira resignação, certamente isso agradaria muito a Deus. Esse ato de humildade, de resignação, de ação de graças. Mas a gente pensa o quê? Que Deus se agrada do quê? Do nosso rosário de joelhos. Em compensação, a resignação, talvez ela seja muito mais meritória. Porque o amor próprio é muito mais pisoteado, o amor próprio é muito mais sacrificado quando a gente abre mão dos nossos pretensos direitos. A minha excelência, o conceito excelente que eu tenho de mim, não permite que alguém pegue o pedaço antes de mim. Eu sou muito bom para ser esquecido. Eu sou muito bom para ser deixado de lado. Se alguém tem fome, que espere, que como outra coisa, o meu pedaço é meu. Nós temos uma noção sutil
muito excelente de nós mesmos. Isso se manifesta nos nossos caprichos cotidianos. E Santa Teresinha foi mestra quando ela entendeu que a mortificação dos pequenos caprichos vale muito aos olhos de Deus, porque é uma expressão de caridade constante. Abrir mão do amor próprio. Abrir mão desse conceito excelente que nós temos de nós mesmos, apesar de não verbalizarmos, e que é ali que realmente as nossas obras nos santificam. Muito mais que aquela grande doação que eu fiz para a paróquia, muito mais que aquele rosário de joelhos, muito mais que aquela hora santa que eu fiz inteira, em que ali nós temos um gosto, porque é bom servir a Deus, tem uma recompensa para a nossa sensibilidade, a gente se sente mais perfeito servindo a Deus, a gente se sente bom, a gente se sente recompensado em servir a Deus. Agora, mortificar o amor próprio em pequeninas coisas, isso faz sofrer. Mas é ali que a gente se santifica mais, porque o amor próprio é mais sacrificado. Então ela foi mestra em entender isso. O que realmente santifica é a caridade. E a caridade ela pode se manifestar em pequeninas coisas. Porque em pequeninas coisas, e sobretudo nas pequeninas coisas, nós renunciamos bastante ao amor próprio. E portanto nós damos entrada para o amor de Deus, abrindo mão do conceito excelente que nós temos de nós mesmos, esvaziando, desinchando o nosso orgulho. Quantas vezes nós podemos silenciar em casa? Quantas vezes a gente pode abrir mão de coisas em casa? Quantas vezes a gente pode dar atenção para pessoas que nós não queremos dar atenção? E no nosso trabalho, nossos deveres de Estado sempre tem algo que não é recompensador, mas que Deus está ali. Sempre tem algo. O desamor de um parente nosso, a ingratidão de um chefe que não vê nossas qualidades, o carro que passou e lançou lama para mim, já me disseram isso. Essas coisas são nelas que Deus se manifesta mais. Quando a gente em pequeninas coisas confia, nisso eu posso amar a Deus, porque nisso eu posso abrir mão do amor próprio. E ver nisso, de que sendo eu miserável, é normal que essas coisas me aconteçam. Eu não sou melhor que ninguém. Para Santa Teresinha, a sua fraqueza, a sua pequenez não era um obstáculo. Era, de certo modo, um meio para se amar a Deus. Porque era a sua miséria que ela apresentava a Deus em vista de ser saciada com o dom da caridade. Quanto mais se via fraca, mais contava com o amor misericordioso. E ela viveu também em plenitude outro versículo de São Paulo, quando ele disse: a esperança não confunde. Ela esperou com uma esperança cega, ela foi saciada até a plenitude. Ela chegou ao cume da montanha do amor, porque ela confiou ao extremo. Ela confiou com confiança cega. E não se vendo capaz de fazer as grandes penitências do Carmelo, ela teve que achar um atalho. Ela descobriu a pequena via, o Espírito Santo ensinou para ela a pequena via. E podemos dizer com isso que Santa Teresinha é uma das principais santas do mundo moderno. Nela se resolve todo o dilema do homem moderno. Muito ativo, por causa da industrialização, do capitalismo, da tecnologia. A gente é muito ativo. A gente acha que o mundo está nas nossas mãos. A gente acha que tem o controle do mundo, da natureza, das criaturas, do corpo humano. Muitas vezes por causa da medicina. A gente acha que tudo está agora compreendido pelo homem. E vem essa santa do século XIX e nos ensina que a via é voltarmos a ser crianças. Não é claro na nossa idade corporal, mas é claro, uma infância espiritual, um coração simples de criança que se abandona a Deus. Agora, para concluir, de maneira muito prática, como aplicar tanta coisa? Primeiramente, um único retiro, um único momento desses, por mais intenso que seja, por mais repleto de graças, de consolações, ele é insuficiente, porque nós temos um problema estrutural, podemos dizer. Nós nos acostumamos a ver a nossa vida espiritual de maneira invertida, como eu havia dito no exemplo da imagem de Santo Antônio. A gente tem lá noção das coisas, as obras, a fé, a graça, etc. A gente tem noção das coisas, mas muitas vezes na nossa psicologia, no nosso modo de dar atenção às coisas, de ordenar as coisas, a gente dá uma primazia muito mais à vontade do que à graça. Para corrigir isso, portanto, não é um trabalho de um dia, é um trabalho que custa um pouco mais de tempo para substituir um mau hábito por outro, por um hábito bom. Então nós temos que imergir
a nossa alma na espiritualidade de Santa Teresinha. Tem que emergir. Tem que entrar nesse mundo tão rico e tão consolador, tão doce, tão amável, que é o coração de Santa Teresinha. A gente tem que entrar de fato na espiritualidade dela. Não digo que não haja outros santos, mas quando a gente lê Santa Teresinha, as outras espiritualidades vão fazer mais sentido. A gente vai ver que tem muita semelhança entre ela e São Francisco de Sales, São Francisco de Assis e outros santos. A gente vai ver muita semelhança, mas primeiramente nós temos que corrigir a nossa psicologia, a nossa forma de conceber as coisas, de ordenar as coisas, um tanto ativista, um tanto voluntarista. Eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ser santo. Então um peso excessivo dado à vontade. Então tem que imergir nessa espiritualidade. Um encontro, um retiro, um recolhimento não basta. Em segundo lugar, nós temos que nos acostumar a fazer atos de fé no amor misericordioso, para começar a nossa oração. Quem começa a oração fazendo um ato de contrição, já caiu no desânimo. Olhou para a sua miséria, já desanimou. Nós não temos e não devemos olhar para a nossa miséria de maneira isolada, porque senão a gente desanima mesmo. A gente olha para o passado e a gente cai até num certo desespero. Meu Deus, olha o que eu fiz. Então nós devemos começar a nossa vida espiritual não com um olhar reflexivo, um olhar introspectivo, mas com um olhar para fora e para cima, para o amor misericordioso. Como diz Santa Teresinha, essa confiança que vai nos levar ao cume da montanha do amor. Porque Ele quer e Ele me garante. Então nós devemos começar a nossa oração, a oração da manhã, a oração da noite, o terço, fazendo um ato de fé. Senhor, eu creio no vosso amor misericordioso. E desenvolver um pouco isso, uma espécie de pequena meditação que se confunde com o exercício da presença de Deus. E é isso que vai fazer com que a minha oração não seja praticamente uma audiência lá do tribunal, uma coisa tão formal e, enfim, tão estéril. Não, a nossa oração deveria ser aquilo que Santa Teresa de Ávila disse. É um encontro amoroso com Deus, que nos ama. É um colóquio, é uma relação, é um comércio de amizade com Deus, que nos ama. E a alma se sabe e se sente amada. Então, para que a oração seja de fato um encontro amoroso com Deus, nós devemos primeiramente lembrar que Ele nos ama e que a nossa oração é uma resposta ao seu amor. Ainda que a gente tenha que pedir perdão dos pecados, é claro. Até porque isso é necessário para poder amar em plenitude. Mas começar a oração por um ato de contrição, meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou traidor, pronto. Isso aí é uma receita para a gente cair no desânimo. E de fazer oração, muitas vezes um ato mecânico, porque a gente começa dizendo fórmulas e esquecendo que a oração deve ser um ato que engaja intimamente o nosso coração, que é um momento de intimidade com Deus. E se eu leio orações, essas orações devem ser lidas, mas também ditas com o coração. Ou seja, eu devo absorver, eu devo fazer essas orações as minhas orações. Do contrário, eu só decorei uma fórmula, eu só disse, eu só pronunciei. E oração não é exercício de português. Não é para decorar um ditado. A oração é o nosso encontro amoroso com Deus. É um colóquio, é uma conversa, é um comércio de amor entre dois corações que se amam. Deus que me ama desde toda a eternidade e o meu coração que responde ao seu amor. Então nós devemos engajar mais esse amor para que a oração não seja estéril, para que não haja tantas distrações, para que a lembrança das nossas faltas não nos desanime. E em seguida, é claro, procurar ver nas pequeninas coisas meios de fazer atos de renúncia do amor próprio. É aquilo que dizia Santa Teresinha para sua noviça. Nós não devemos pensar naquilo que nós temos que adquirir. Nós temos que pensar naquilo que nós devemos perder. Então, fazer das nossas obras a expressão de um coração que renuncia, que abre mão. A nossa mortificação deve ser isso. Muito mais que a manifestação de uma obra retumbante, de uma obra magnífica. Veja o que eu fiz. Passei tantos dias a pão e água. Mas se o orgulho não desinchou, eu não fiz nada. Se o orgulho não secou, eu não fiz nada. A gente tem que realmente ver naquelas contrariedades do cotidiano ocasiões de ouro para desinchar o orgulho.
E não apenas a nossa mortificação deve ter essa nota muito característica, desinchar o orgulho, mas lembrar de Deus muitas vezes por dia, lembrar do seu amor misericordioso muitas vezes por dia. É a pequena via, pequenos atos de amor, repetidos à exaustão ao longo do dia. E como ela disse, eu não passei mais que 3 minutos da minha vida sem lembrar do bom Deus. Então esse foi o rosário de pequenos sacrifícios e de pequenos atos de amor que compõem a pequena via e que fez que Santa Teresinha fosse heróica nas pequeninas coisas, heróica nas mínimas coisas. Sempre lembrando do amor de Deus, sempre abrindo mão do amor próprio, em pequeninas coisas. Então essa é a chave da pequena via, é isso que vai nos fazer entrar, que vai nos introduzir nessa espiritualidade, da qual nós temos tanta necessidade, sobretudo por causa dos defeitos nossos de convertidos, que colocamos muito peso na nossa força de vontade, esquecemos da graça. Então, essa confiança que multiplica pequenos atos de amor ao longo do cotidiano, que multiplica pequenas mortificações, pequenas renúncias ao longo do cotidiano, essa é a chave para pôr em exercício essa espiritualidade de Santa Teresinha, que tem por fundamento o amor misericordioso, a fé no amor misericordioso, que nos conduz, é claro, a uma atitude de confiança cega, como ela mesma disse.